O Cleiton pergunta o seguinte: doutor, tem urticária, vermelhidão em partes sensíveis do corpo, que vem e vão, faz mais de 20 anos que eu sofro com isso, sempre provocado pela temperatura, suor, perfume, roupa e estresse. Descobri um creme de mometasona que passei a usar uma vez por semana e é muito bom, mas nesses 8 meses de uso notei que está afetando minha visão, mas foi o meio que tive ao meu alcance. Poderia opinar sobre essa outra solução? Desde já agradeço. Cleiton, esse seu comentário é muito importante, Cleiton. Mometasona é um corticoide, tá? Os corticosteroides, mesmo os corticosteroides tópicos, aqueles que são colocados, não são ingeridos, eles são aplicados na sua pele. Esses corticosteroides tópicos, eles precisam ser utilizados com muita responsabilidade, né? Porque eles podem provocar problemas locais e problemas sistêmicos também. Eles podem causar problemas relacionados à sua derme e epiderme. As estrias, por exemplo, é uma coisa muito comum o corticosteroide causar. Também um afinamento da pele, ele pode causar também. Ele pode favorecer o aparecimento de infecções oportunistas, como cândida, micoses em geral. E em relação à via sistêmica, ele pode também atuar no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, causando problemas na produção do seu próprio corticoide, chamado cortisol. E isso pode levar a 2 problemas: a síndrome de Cushing, que é o excesso de corticoide, que é um problema sério, Cushing, ou Cushing, ou Cushing, né? C-U-S-H-I-N-G, tá? Essa síndrome ela é provocada justamente pelo excesso de corticoide, onde você pode ter aumento da pressão arterial, aumento da pressão intraocular, você pode ter aparecimento de espinhas, obesidade centrípeta, diabetes, colesterol alto, ou seja, dá um monte de euforias, problemas psiquiátricos inclusive. E tem que ver se a sua pressão intraocular não está aumentada. Pode ser que você esteja com início de glaucoma, não sei, né? Você que está usando de forma rotineira o uso do corticoide. É algo que precisa ser visto. E ele pode também causar, pela ausência do corticoide, a síndrome de Addison. Por isso que, nesse momento, o mais importante é que você continue o esquema do corticoide que você iniciou e procure imediatamente o médico, ou seja, não suspenda o corticoide, porque se você suspender o corticoide, você pode entrar na chamada síndrome de Addison. Então pode ficar pior a emenda do que o soneto, tá? A síndrome de Addison justamente é quando você fica depauperado, sem nenhuma quantidade, sem nenhuma concentração de corticoide circulante no seu organismo, e consequentemente você acaba tendo um problema relacionado pela deficiência do corticoide, tá? Isso pode levar a um choque e o paciente pode inclusive pode morrer por causa desse problema, tá? Então você deve continuar a utilização do corticoide, mas agendando imediatamente uma consulta com o médico, para que ele consiga medir qual é o nível de cortisol, que é o corticoide endógeno que nós temos circulante, e fazendo o desmame do corticoide aos poucos, tá bom? Então, essa é a primeira dica, que é muito importante que você absorva isso e entenda que, já que começou, tem que retirar aos poucos, e quem vai fazer isso é um médico. O segundo problema é o seguinte: você tem uma urticária crônica já de longa data, né? As urticárias, a gente classifica as urticárias em agudas, até 6 semanas, e crônicas após 6 semanas. As urticárias crônicas, aí você classifica também em 2 grupos, né? 40% das urticárias crônicas são urticárias com causa, com etiologia, e 60%, a maioria das urticárias, são urticárias sem etiologia. Pelo que você me contou, parece que você tem uma urticária colinérgica, uma urticária crônica espontânea colinérgica. Nesse caso, você precisa tentar utilizar protocolos menos agressivos, que não usem esteroides, não usem hormônios para tratar a sua urticária. Os antihistamínicos seriam uma opção. O protocolo recente de urticária que saiu, faz 1 ano ou 2,
ele diz que você pode aumentar a dose do antihistamínico de última geração com indicação do médico indicando. O protocolo que eu estudei, que eu confio mais, que eu gosto mais, não que um seja melhor do que o outro, mas que eu tenho resultados melhores, a gente associa diferentes tipos de antihistamínicos, ou seja, o antihistamínico inibidor de H1, mais um antihistamínico inibidor de H2, que são receptores diferentes de histamina. Nós associamos também, podemos associar, caso não melhore com essa associação, a gente associa um inibidor de antileucotrienos. Leucotrieno é um mediador inflamatório causado como consequência de processos inflamatórios, dentre eles os alérgicos. E também podemos associar antidepressivos tricíclicos. No caso, a doxepina é um antidepressivo tricíclico que funciona bem na urticária, mas isso tudo com a indicação do médico. Nada disso deve ser feito por conta própria. Você simplesmente lá na farmácia começar a fazer, não se faz isso. Você pode colocar em risco sua vida, porque esses remédios, apesar de serem remédios seguros, mas todos eles têm suas contraindicações e a associação delas aumenta mais ainda a contraindicação e o espectro de ação que deve ser utilizado. O corticoide ele deve ser usado em último caso, mesmo tópico, mesmo oral, porque ele pode dar o efeito rebote e também causar a médio e longo prazos, causar a síndrome de Cushing e, pela retirada abrupta dele, a síndrome de Addison. O que está sendo muito bem feito hoje, depois que você descarta todas as possíveis causas etiológicas para a urticária, que equivalem aos 40%, depois que você inicia todos os protocolos de tratamentos mais tradicionais, ou seja, ou a monoterapia com doses aumentadas de antihistamínicos da classe H1 de última geração, ou associação de antihistamínicos da classe H1 mais H2, mais antileucotrienos, mais antidepressivos tricíclicos. Se você tentou tudo isso e mesmo assim não melhora, aí é interessante você buscar a possibilidade de fazer o uso do chamado anticorpo monoclonal. Hoje você tem o omalizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-IgE, que ele age em determinadas porções desse anticorpo IgE, bloqueando o anticorpo IgE, bloqueando o receptor para o anticorpo IgE também, que aí você, de certa forma, não teria ação dos dois, tanto do receptor quanto do anticorpo. Ele pode ser utilizado não só para asma grave de difícil controle, de origem alérgica, mas também pode ser utilizado agora com sucesso para a urticária crônica espontânea. Tem muitos pacientes melhorando. O que é o anticorpo monoclonal? O anticorpo quimérico, é uma quimera, é a junção de dois anticorpos, é a junção de um anticorpo animal mais um anticorpo humano, porque o anticorpo animal ele pode ser feito por um mieloma, ou seja, mieloma é uma célula imortal que produz anticorpos, muitos anticorpos, e são utilizados em vários tipos de abordagens, não só terapêuticas, mas também diagnósticas. Diagnóstico, por exemplo, o teste de ELISA é feito com anticorpo monoclonal quimérico, mas você pode utilizá-lo também para urticária, bloqueando a IgE. Então, só complementando aqui, o anticorpo monoclonal ele é um anticorpo quimérico, é uma junção de anticorpo humano com anticorpo animal, e humanizado, né? A gente chama anticorpo monoclonal humanizado porque ele tem a maior parte dele anticorpo de humano, justamente para não causar reações de rejeição pelo corpo do paciente. Então esse anticorpo ele bloqueia o anticorpo IgE, então melhorando o paciente com urticária crônica espontânea de difícil controle e responsiva ao tratamento. Então depois de você seguir todo esse protocolo, ou seja, tudo aquilo que eu expliquei, e não melhorar em nada, aí você pode ser um candidato para esse anticorpo monoclonal. Mas aí você tem que procurar um especialista. O especialista ele vai lhe orientar então em relação a isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço, Cleiton. Fique com Deus.